Beleza? Vocês me avisam então, as outras equipes aí. É, Como eu disse ali no grupo, hoje é a última aula. Seria uma sacanagem, né? Botar uma aula no sábado que vem, então já tinha planejado aqui. Só mostrar o nosso checklist, fazer uma retrospectiva aqui de tudo que a gente viu, né? Olha quanta coisa a gente chegou a ver, né? Aos pouquinhos assim, como que não quer nada, então a gente já no início da disciplina a gente discutiu sobre a questão de cliente-servidor, né, a questão de endereço IP, o que é o DNS, como é que resolvia o DNS no IP, né, o conceito da web, a gente falou sobre o HTTP, que tem a requisição e resposta, os verbos HTTP, né, a, os códigos de erro, a gente falou também sobre os formatos que o protocolo HTTP ele pode trocar entre cliente e servidor. Aqui está duplicado, mas a gente falou sobre a questão de sessões e cookies. E aí a gente começou a falar também sobre a montagem de APIs REST, né? Primeiro o design sem nenhuma linguagem, a gente montar, dividir os recursos, fazer o design direitinho, os verbos, quais seriam os objetivos e tal. Então a gente fez algumas brincadeirinhas aqui para projetar algumas APIs, aí já utilizou o Postman para fazer alguns testes iniciais. A gente falou também um pouquinho de servidores, né? Aquilo que hospeda os sistemas web. Então falamos um pouquinho sobre a instalação, arquivos de configuração, as portas que eles rodam. Então essa é uma parte também interessante para que vocês saibam como fazer o deploy de uma aplicação em produção. Aí revisamos um pouquinho de JavaScript. A gente viu o quanto o ECMAScript trouxe, né, para facilitar a escrita de programas aí utilizando a base JavaScript, né? Algumas bibliotecas como o Dash também que ajuda bastante a fazer algumas atividades, algumas operações dentro do back-end. Aí começamos o Node, né? Node, falamos do Express, que é a base, né? Que é o grande servidor HTTP lá do Node, pelo menos o mais utilizado, o mais conhecido é o Express, sem dúvida nenhuma. É, Criamos algumas rotas, brincamos um pouco com middlewares. Aí aqui a gente foi mais devagarzinho, né? Nessa checklist a gente foi passo a passo. A gente instalou, não usou nem o SQLite, né? A gente usou o Prisma, mas não importa. O RM, a gente também viu um pouquinho, né? Colocamos no projeto. Essa parte de rotinas eu basicamente acabei só explicando qual era a biblioteca. A gente não chegou a colocar nada no projeto em relação a isso. Mas também não é nada muito complicado. E aí viemos para a parte de segurança, com a questão de autenticação, autorização, demos uma arrumadinha no nosso back-end aqui com essa parte. O ideal seria que vocês também arrumassem as rotas de vocês com essa parte protegida. Tá? Utilizamos basicamente a criação de tokens JWT. Eu nem cheguei a falar sobre o Auth 2, mas eu vou aproveitar o ensejo aqui para descrever essas duas coisas e aí a gente implementar. Como já utilizamos nosso esquema de segurança da API, de autorização da API, é baseado em token, né? A gente faz um login, pede um token para o servidor, ele nos dá esse token e o token vai identificar a gente. Vai dizer que a gente está autorizado, tá? Existem outras formas de fazer isso, certo? Um esquema, né, uma estratégia de segurança também muito conhecida é o OAuth, né? Como vocês podem ver aqui na descriçãozinha, qualquer parte do Google aqui, é um protocolo para autorização, tá? Inclusive, a gente pode utilizar o OAuth 2.0, né, para liberar um token JWT, também não tem problema. Agora, deixa eu só pegar aqui uma imagem que ele vai descrever o que eu estou querendo dizer. Ele é um esquema um pouco mais. Deixa
Deixa eu ver se tem qual é o desenhozinho, qual é o desenho mais interessante. Não, porra de Ajax. Pronto, esse daqui é legal. Ah, merda. Quero só ver a imagem. Deixa eu ver se a imagem sai boa aqui ou se vai sair reduzida. Ah, legal. Assim, a gente utiliza o Auth 2.0 quando o nosso sistema cresce e tal, a gente precisa separar essa parte de autorização, a gente precisa de uma coisa um pouquinho mais sofisticada. A gente começa a ter, eu acho para mim, a necessidade principal é quando a gente começa a ter mais de uma aplicação utilizando o mesmo esquema de autorização, né? O mesmo aparato de segurança. Aí fica legal o que a gente utilizar esse protocolo, porque a base dele é, primeira coisa, pode estar na mesma aplicação também, tá? Nada impede, mas ele é completamente independente. Então a gente teria um servidor, teria um serviço que cuida dessa parte de autorização, né? Não precisa estar dentro de uma aplicação para poder funcionar. Então, o que é que a gente faria, né? A primeira coisa que a gente faz é pedir uma autorização ao servidor, né? De uma requisição de autorização. Ele vai retornar dizendo, olha, você pode solicitar a autorização, né? Ou seja, esse primeiro passo aqui basicamente seria mais ou menos uma identificação do cliente perante esse servidor. Não é ainda o passo onde você vai obter o token de autorização. Seria o segundo passo que o servidor fala, olha, eu aceitei você, eu posso agora, você agora está liberado para me pedir um token, né? E aí ele faz numa segunda etapa, ele vai lá e pede o token, né? Pede a permissão da autorização. Aqui primeiro ele pede para ser autorizado, na verdade, né? E aqui ele pede realmente uma permissão de autorização. E ele fala, ó, beleza. Aí é que ele pode mandar, por exemplo, o usuário e senha, né? Aí o servidor fala, ok, tudo certo, liberei o token para você. Esse token vai ser utilizado pelos recursos aí da aplicação, pelas rotas, né, da API que a gente estiver trabalhando. Mas você percebe que o esquema é basicamente o mesmo, tá? O esquema é basicamente o mesmo. Mas percebe também que a gente tem um duplo esquema aqui, né? A primeira coisa é o primeiro passo. Geralmente a gente tem um tokenzinho padrão, onde o cliente vai e manda. Geralmente o cliente manda um tokenzinho lá, fala, ó, eu quero pedir autorização. Aí o servidor retorna, você pode, porque esse token aí tá ok e tal. Aí ele vai e manda o usuário e senha. Aí realmente retorna o token que o usuário vai utilizar na aplicação, entendeu? Então geralmente ele tem duas partes aí nesse processo de autorização que dá um pouco mais de conforto aí em relação a preocupações com segurança, tá? Aí se você for procurar aqui para Node, né, ou Auth 2, o desenvolvimento de um servidor Auth 2 aqui, vocês vão encontrar algumas APIs. Deixa eu pegar aqui a documentação oficial do Auth, que ele vai. Então tem várias, na verdade aqui, né? A gente tem várias bibliotecazinhas que vão permitir que a gente possa fazer esse esquema de autorização, né? Eu confesso que eu não conheço muito o esquema desse OpenID, não. É mais a ideia do OpenID é que fosse um protocolo padrão para a internet e aí todo servidor que tiver baseado em OpenID pudesse interoperar, né? A gente pudesse utilizar aí o formato, né, de autorização que esse OpenID nos fornece. Mas aí tem várias bibliotecazinhas aqui, né? Eu particularmente eu nunca usei em Node ou Auth 2, já utilizei em outros frameworks, .NET, em, em Laravel, PHP, mas aqui no Node eu nunca usei não. Então eu não tenho muito como orientar vocês em relação a isso, mas é um esquema bem interessante de autorização, tá? Beleza? Então pelo menos fica aí
para que não fique estranho para vocês esse nome, então basicamente é um esquema um pouco mais sofisticado de autorização na internet. Beleza? E aqui agora vem a segunda etapa do nosso esquema de segurança, que é o principal. Quer dizer, o principal não, que é como é que posso dizer? Que é um complemento da primeira parte que a gente viu. Porque primeiro, o que é que a gente viu? A gente viu o processo de autenticação. Eu vou fazer meu login, eu boto usuário e senha, o servidor me dá um token, dizendo, olha, você me passou o usuário e senha, tá certo, então você é realmente quem está dizendo que é. Então você é um cara autêntico. Você realmente confirmou quem você é. Aí tem aquele processo que eu já expliquei, verificação das etapas e tal, mas confirmou quem você é. Então estou te dando um token que vai representar você para o nosso sistema. Beleza? Essa é a primeira fase. Então tudo que a gente viu no nosso código, vamos aqui e já começar a retornar no códigozinho. Vamos para o sign-in aqui. Pronto, deixa ele ficar coloridinho. Beleza. Então o método de sign, ele vai basicamente autenticar o usuário. Para nós significa eu vou buscar na base o seu e-mail, ver se você existe, primeira coisa. Essa linha 9 aqui, deixa eu até dar um zoom. 2, 1. Nossa, tá lento demais. Vamos devagarzinho aqui com esse cara. Pronto. Então essa linha 9 é encontrar o usuário. Se encontrar, né? Se eu encontrar, como está dito aqui, se ele passar desse if, né, dizendo que significa que tem um usuário, então eu vou comparar se a senha que ele passou é a senha do banco de dados. Beleza. Ele confirmado tudo isso, pronto. Você é o cara que disse que deveria ser. Então no final aqui, ó, eu vou ter o método de criar o token e vou enviar de volta para você agora, a partir desse momento você vai poder se autenticar, você está autenticado e você vai poder fazer requisições em rotas protegidas. Legal. Agora sim, galera, em todo sistema que eu desenvolvi, que eu participei até hoje, a gente precisa muito desse esquema de autorização. O que é autorização? É saber se aquele usuário autêntico ele está autorizado a utilizar aquele recurso ou não. Por que todo sistema que eu usei precisa de autorização? Porque geralmente, num sistema, a gente vai ter o cliente, entre aspas, o cliente do sistema, e a gente vai ter no mínimo dois papéis, né? O cliente e o administrador do sistema. De cara a gente já sabe que nem todas as tarefas que o administrador pode fazer, o cliente pode fazer, né? Então a gente vai ter que autorizar o cliente para os recursos da API que ele pode usar, e os outros recursos a gente vai negar essa autorização, apesar dele estar autenticado. Nesse sistema eu vou doar. A gente tem três, que a gente chama de papéis, né? Três papéis básicos. A pessoa que vai doar, o doador, né? A instituição que recebe a doação e o administrador do sistema. O administrador sempre tem, é o cara que usa tudo, que tem autorização para fazer tudo e tal. Então, esses três papéis são básicos, né? Aí que vem esse assunto aqui, ó. Como é que a gente faz esse esquema de autorização? Através do controle de acesso. O esquema principal do controle de acesso é a gente, baseado no token, né, já que nosso sistema está utilizando
O esquema de segurança em token JWT é a partir do token do cara a gente identificar o papel e ver se para aquela rota ele tem autorização ou não, né? Aí a gente tem um controle de acesso de duas formas diferentes. É o Role Based Access Control baseado em papéis, como eu falei agora, e o outro é baseado em atributos, né? Então é basicamente a gente chama de RBAC e ABAC. Vamos ver se tem algum material interessante aqui no meio. Deixa eu ver se tem alguma ilustração legal aqui para mostrar. Pronto, aqui no caso ele diz, né, que o controle de acesso baseado em papéis refere-se ao grupo de pessoas que compartilham certas características, né, que é exatamente o que eu acabei mostrando aqui agora. Ou seja, a gente vai atribuir determinados grupos e a gente vai dar autorização para esses grupos e cada usuário vai pertencer a um deles, né? Basicamente isso. Então aqui, por exemplo, o CIO, o Head, o Worker, então cada um teria um. E aí níveis de restrição vão mudar. E aí vem o baseado em atributos, né? E aí nesse caso do baseado em atributos é uma atribuição de autorização de controle de acesso mais específica. A gente perde um pouquinho a noção de papéis fixos no sistema, né? A gente pode até, num sistema que tem o controle de acesso baseado em atributos, criar alguns papéis dinâmicos aí para ele agrupar algumas configurações para facilitar a atribuição para outros usuários. Mas o esquema de atributos, ele basicamente a gente vai dizer quais são os atributos que cada usuário ele pode acessar, entendeu? Então a gente vai dizer lá, ó, esse usuário ele pode fazer update nessa rota. Esse usuário ele pode deletar coisas nessa rota. Então a gente vai fazendo um controle de acesso baseado em atributos, né? E não é tão incomum assim a gente ter uma mescla dessas duas coisas. Obviamente que a gente vai criar os papéis e aí para cada papel a gente define quais atributos ele pode fazer ou não, né? Geralmente a gente tem essa divisão aqui, tá? E aí, ó, uma coisa no ABAC, porque o role based ele é muito simples, qual é o seu papel, você tem autorização para aquele recurso ou não. Pronto. Beleza, mas no ABAC não. No ABAC é o seguinte, isso aqui é muito importante, tá? Vou até dar um zoom aqui. Porque quando vocês pegarem qualquer frameworkzinho, ele vai seguir esse template. No ABAC, ele tem 3 elementos que vão definir a autorização, certo? Primeiro, o subject. Quem é que está tentando fazer aquela operação? Nesse cara aqui, a gente pode pegar e fazer os papéis, por exemplo. A gente pode dizer, é o cliente. O subject é um cliente. Eu não vou nem dizer que é o usuário em si. Eu vou começar a atribuir papéis. É um cliente, né? Qual seria o object? Aí está muito associado ao recurso da API, né? Em APIs REST, geralmente o object estaria associado ao recurso da API. Aí é instituições, né? Então é o cliente e instituições. Qual é a operação? E aí ele está querendo salvar, ele está querendo atualizar, deletar. O que é que ele pode fazer? Então essa tripla aí a gente vai sempre fornecer em cada no frameworkzinho de autorização nesse modo ABAC aí. E a partir dessa configuração para cada subject, vai dizer se ele pode fazer a operação ou não. E aí vocês vão ver como depois de entender esse esquema, como fica muito simples
a gente utilizar esses frameworks de autorização, tá? Perceba aqui que no esquema role-based o subject seria o papel, mas pode ser, o subject pode ser qualquer coisa. Pode ser até um usuário específico mesmo, o ID do usuário específico, né? Não tem problema. A gente pode fazer um nível de autorização desse, mas só que quanto mais detalhista a gente for, mais difícil vai ser gerenciar todo esse esquema de autorização. Por isso que, no fim das contas, é mais fácil e mais passível de organização a gente trabalhar também com o esquema de papéis, tá? Eu dei um zoom aqui que eu não tô... Pronto. Beleza? Então, dito isso, essas duas coisas, vamos olhar o que é que o Casbin faz, né? Então, vamos aqui acessar o Casbin. Olha que legal, né? O Casbin é uma biblioteca que ele tem praticamente framework em todas as stacks que a gente imaginar, né? O legal é que assim a gente tem um formato específico para trabalhar. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o nosso, né? Cadê o Node? Oh, tô cego. Vamos olhar para o Node aqui, né? Mas o que é o Casbin? É uma biblioteca de autorização que suporta o controle de acesso como eu não sei o que é ACL não. Access Control, ACL. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lista de controle de acesso. É uma lista que define as permissões associadas a um recurso do sistema. Nunca usei isso não. Quiserem dar uma olhadinha depois. Aí tem para várias linguagens, né? Então, basicamente, suporta RBAC e ABAC, né? A gente vai utilizar uma mistura dos dois. Primeiro que a gente vai definir os nossos papéis, mas a gente vai definir uma segurança a nível de atributo. Ponto, né? A gente vai definir o subject, object e a operação, tá? Eu vou aqui para o Node. Então, no Node, a gente tem uma biblioteca NPM lá, Node Casbin. Beleza? Ele até tem integração ó, com o Auth 0, Octa, umas loucura aí. Tá, pronto. Então vamos aqui adicionar no nosso projeto o Casbin, beleza? Jogar aqui. Jogar aqui, dar um CD em back-end. Oh, encode, né? Code. Pronto. Dá um yarn add Casbin aqui. Vamos implementar essa bagaça. Enquanto está instalando, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ó, o Casbin, o mecanismo para verificar a autorização dele, ele chama de enforcer, né? O que a gente está fazendo aqui basicamente, ó, a gente vai criar uma instância de enforcer baseado num arquivo de configuração e num arquivo de políticas. A gente vai montar esses dois arquivos aqui, tá? Então esse objeto que vai estar nessa variável que vai verificar se aquele usuário tem condição de acessar uma rota baseado nessa configuração, nessa política. Vamos ver o que é que tem nessa configuração. E o que é que tem nessa política, né? Deixa eu ver se ele mostra aqui. Não mostra não, mas eu vou... A gente poderia olhar uma documentação mais detalhada, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esses dois arquivos, tá?
Eu vou roubar do que eu já fiz para o outro projeto. E aí vocês vão ver direitinho como é que funciona. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é montar esses dois arquivos de configuração, tá? Esse é o mais chato aqui, eu acho, de montar. Vamos fazer o seguinte, vamos criar esse arquivo conf aqui no nosso projeto, tá? Então vou botar aqui, criar um novo arquivo. Vou chamar que é o modelo.conf. Beleza? Vou criar um arquivo aqui conf. Esse eu vou copiar do outro projeto, porque isso aqui é muito boilerplate, a não ser que você queira ser mais detalhista em relação a isso. Esse daqui é basicamente copiar e colar. Vou copiar isso aqui. Então, basicamente, né, ele tem uma definição da requisição que vai chegar. O que é a requisição? É saber, a requisição ela vai ser montada. Ela vai ter qual é o subject da requisição, qual é o object que está tentando acessar e qual é a ação, o action, na verdade a operation, né, que a gente viu lá na paginazinha, que ela está querendo acessar. Então, a requisição vai vir com essa tripla, né, definida. A política também, claro, porque quando eu for comparar os dois, eu vou verificar se existe alguma política configurada igualzinha a essa action daqui, a esse request daqui, tá? Então, essas quatro sessões elas são obrigatórias, né, para a gente definir essa configuração do Casbin. Ele vai procurar algum arquivo de conf para ler, né? Você vai ter que passar como parâmetro no caso. Beleza? E aí eu vou verificar assim o efeito da política, né? Então, o que é que eu vou fazer quando eu comparar esses caras, né? Quando eu fazer esse match aqui, né? Ele vai basicamente permitir aqui a autorização, né? Então, de acordo com o match que vai dar aqui, ele vai permitir aquela autorização. A gente poderia fazer o contrário, né? O efeito da política é negar. Então, assim, eu posso fazer um esquema de autorização baseado no que eu quero negar e não no que eu quero permitir. É válido também, tá? A gente teria que alterar aqui esse efeito da política, certo? Eu não manjo muito dessa sintaxe louca dele aqui, não. Então, geralmente, eu apelo para códigos, configurações prontas aí na internet. Mas o match é que é o mais importante, né? O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer realmente se o que é que eu vou fazer com a requisição e a política. Então, eu tenho uma variável R, que é a requisição, e eu tenho uma variável P da política. Então, aqui é uma lógicazinha, ó. O subject do request tem que ser igual ao subject da política. E o request do objeto tem que ser igual. O objeto do request tem que ser igual ao objeto da política. E o action do request tem que ser igual ao action da política. Ou seja, deve existir uma previsão de política dado o request do cara. Tem que bater, né? Se bater, como eu disse, né, o efeito é autorizar, tá? Essa é a configuração básica. A gente pode colocar coisas mais sofisticadas aqui nos matches e tal. Então, mas basicamente, isso aí vai funcionar muito bem pra gente, né? A gente vai, pega para cada papel, vai definindo quais os objetos, as ações que ele pode fazer e a gente resolve. Aí que tá, onde é que eu vou definir essas ações todas, né? Aí que entra aqui no exemplo o arquivo policy.csv, tá? Então eu vou criar um arquivo aqui policy.csv. Beleza? Deixa eu só pescar a sintaxe aqui. Pronto. Qual é a sintaxe desse policy CSV? Em cada linha eu vou definir qual é o papel, né, o subject, o object e o action, né? A sintaxe é assim: P de política, vírgula. Aí aqui vem
qual é o subject? Como eu já falei para vocês, a gente vai definir os subjects como os papéis da nossa aplicação. Então eu vou colocar 3 papéis. Admin, né? Vou botar institution. Eu nem sei como a gente botou os papéis lá, mas tudo bem. E donor, né? De doador. Beleza? Mas aqui as linhas do Casm ainda não estão prontas, né? Depois do papel, eu vou ter que definir qual é o objeto. Então, vou ter que definir aqui baseado, obviamente, nos recursos da nossa aplicação, né? Vamos começar primeiro pelo institutions, né? Eu vou botar no singular, tá? Essa aqui a gente pode definir qual seria a lógica, né? Institution. E aí eu vou dizer qual é a ação que ele pode fazer. Ó, admin pode criar? Pode, né? Admin pode ler? Pode. Eu geralmente gosto de colocar uma permissão específica de tipo assim, o usuário pode ler o que ele fez, as coisas dele. Aí é o read. Mas tem um usuário que pode ler de todo mundo, o que todo mundo fez. Aí eu boto assim o read all, né? Eu gosto de fazer isso tanto para o read quanto para o update. Quanto delete. Pronto. Essa é a permissão do admin para institution. A gente pode pegar isso aqui. Acho, fiz demais. Pô, ficou feio institution, né? Eu vou chamar de employee, institution, employee. É melhor. Eu vou roubar aqui pra delete all, pronto. Aí eu vou botar aqui, ó, esse cara. Como é que é pra editar vários mesmo? Vocês que manjam aí de... Será que é Command D? Ah, massa. Aí vai pra... Vixe. Command D e aí? E os outros? Ah, rapaz. Não, aqui foi massa. Pronto. Na verdade não era pra ser todos esses não, eu acabei botando todos. Aqui é o Institution Employee. E o último é o Donor, né? Então depois de delete all aqui, aqui. Rapaz, eu 200 anos programando e eu não ligo pra saber essas coisas, é impressionante. Beleza, mas aí vamos refletir aqui, né? O employee, ele não pode ler todas as instituições. Então ele não tem read all, vou remover. Ele não pode também atualizar todas as instituições, só pode atualizar a que ele criou, nem deletar. Na verdade, deletar a gente pode dizer assim, ó, ele não pode deletar nenhuma instituição, nem a dele. Só o admin pode fazer isso. Ele só pode, nem criar também, né? Ele só pode ler e atualizar os dados da instituição dele. Tá? Pronto. E o dono? O dono ele pode ler de todas as instituições, né? Então o dono eu só deixo read all. Beleza? Configurei a minha política para o recurso de institution. Tá feito aí, tá? Aí, e agora? Como é que a gente faz para fazer a autorização? Baseado nisso, né? Aí a gente volta para cá. Ó, a gente vai ter que primeiro carregar o enforcer, certo? É muito simples, olha como é simples. Eu vou ter um enforcer.enforce. E aí eu vou passar para esse cara, ó, do meu request. Aqui o que a gente passa para esse cara é o request que está sendo feito. Do meu request. Qual é o subject, o object e o action dele?
E aí ele vai bater esse cara com o subject, object e action do que está definido no arquivo de policy. Se tiver match, ele dá o verdadeiro. Se não, ele dá o falso. Tá? É basicamente esse o esquema. Primeira coisa, como é que a gente vai pegar o subject? O subject, aí que eu tenho que ver aqui se a gente implementou isso. Cadê? Quando a gente faz o sign up, ele passa o e-mail, tal. Vai aqui pro controller. Cadê o controller? Oh. Eu quero ver se a gente está cadastrando papel aqui. Não, não temos papel, tá vendo? Vamos organizar então esse código aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou aqui no arquivo de constante. A gente já tem roles aqui. Já botei um roles. Alguém ou eu já colocamos um roles aqui. Admin. Já temos admin, já temos, vamos colocar aqui institution employee e aqui vai ser donor. Na verdade eu vou botar minúsculo. Institution employee e donor. Pra ficar igual, aí que tá. Aqui a gente não tem muito o que fazer não. A gente tem que garantir que aqui tá digitado certinho, né? Então, mas aqui eu vou colocar essas constantes porque pelo menos no nosso código a gente trata aqui com as constantes, tá? Beleza. Feito isso, toda vez que eu me cadastro no sistema, vamos dizer que eu vou me cadastrar como um role. Deixa eu ver se lá em Create User tem. Talvez tenha, né? Eu acho que a gente colocou lá. Deixa eu ver aqui. Tá, Create User tá em DB Users. Não, não tem. Então a gente vai, vamos aqui nos nossos models, cadê eles? Não, a gente tem o role aqui. Eu posso implementar então aqui na criação do usuário, eu não vou colocar isso como uma responsabilidade do controller. Eu vou colocar como responsabilidade do DB. O create do usuário por padrão, cadê? Ele tem que ser sempre um role. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Não, data user. Tá. Eu vou fazer uma estruturação de objeto aqui, né? Vou usar esses 3 pontos para dizer, ó, pegue tudo de user mais o role. Você vai adicionar o role donor. Deixa eu ver se ele vai me dar a oportunidade de importar. Legal. Pronto, ele já trouxe a importação aqui, beleza. Pronto, usuário criado. Legal. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui é garantir que o papel está registrado. Eu não sei se a gente colocou alguma coisa lá no model para ele ter um papel default. Eu também não olhei isso. Eu passei ali pelo arquivo e não olhei. A gente chamou de user, né? Vamos mudar isso aqui então. Vamos mudar para dono.
Tem que criar um migrate para isso? E aí, especialistas? Acho que sim, né? Como é o comando mesmo? npx prisma migrate dev. Oh, não precisa dois pontos não. É espaço, né? Deixa eu abrir meu MySQL aqui. Tô aqui com ele. Vou doar. Beleza. Deixa eu ver minha config aqui. No Prisma config ele bota um. Ele vai pegar do ponto .env mesmo, né? Ah, tá. Eu vou doar. Não, eu não tenho esse usuário mesmo não. Meu usuário, eu vou botar como root. Minha senha aqui. Agora dizer que não acha local de 330 meu com a porra rodando aqui, tá de sacanagem. Deixa eu só ver se tá rodando mesmo. É. Vou botar minúsculo aqui. Pronto, enquanto ele resolve a vida dele aí, vamos seguindo, né? Pronto, eu cuidei agora de fazer o sign up. Ah, aqui é o nome da migration. Então, alter users table change role default value. Pronto. Aí depois tem que mandar fazer o migrate, né? Aí ele já faz. Ah, beleza. Beleza. Agora sim, galera, uma questão aqui que a gente pode discutir, né? De desenvolvimento. Tá, eu tô com o default velho lá na base. Vale a pena realmente colocar aqui? Eu defendo que vale, tá? Porque é um tipo de regra que, se você deixar só na base, não fica explícita no código que o default é o cara lá, entendeu? Você coloca apenas lá na base de dados por segurança. Ou não coloca, né? Você já joga aqui mesmo e tal, e garante que toda vez que for criar um usuário, ele vai criar com esse papel. Eu acho mais importante no código, que é uma coisa que a galera vai, os desenvolvedores vão ficar olhando a lógica, do que no banco de dados, inclusive. Mas o banco de dados a gente coloca o valor default mais por segurança também, tá? Para que ele não fique nulo e aí vai cagar toda a nossa parte de autorização aqui. Beleza, ele é dono.
Vou deixar aqui, eu vou dar um yarn, eu não sei se está start ou dev, deixa eu ver. Não, acho que é dev. Oh, merda. Pronto. Vou botar para iniciar aqui. Vou abrir meu Postman. Enquanto abre o Postman, eu não vou partir para uma solução menos ótima para ir depois melhorar não, tá? Dado o tempo, e como demora um pouquinho a explicação disso aqui, demora assim uns 20 minutos e tal, eu vou partir logo para qual seria o que eu vejo como uma implementação boa dessa parte do handler de segurança, tá? Obviamente, esse cara aqui, ele vai ser um middleware, certo? Então eu vou criar aqui, vou chamar de, como está no outro projeto aqui, vou chamar de Casbin Handler JS, tá? É nesse cara aqui, nesse middleware, que a gente vai fazer esse enforce que está sendo colocado aqui, certo? Deixa eu pescar aqui. No outro projeto eu fiz com TypeScript, mas deixa eu ver aqui qual é a ideia. O projeto do Loop. Pronto. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, eu vou dar um import new enforcer from Casbin. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é para eu não ficar toda hora lendo o arquivo, né, que pode ser algo custoso para cada requisição ficar lendo o arquivo de novo. Eu vou criar um método chamado getEnforcerInstance. Ele vai ser parâmetro vazio, certo? Mas antes eu vou pegar uma variável aqui, um let enforcer instance undefined. E aqui é tipo um singleton, né? Para eu garantir que eu vou ter uma instância só e ela vai ser instanciada uma vez apenas, né? Então, se eu não tiver ainda a instância, Chibi. Se eu não tiver instância, eu crio. Então, vou fazer aqui. É o await, né? Ó, se esse cara é await, eu já sei de cara, a gente já viu isso, né? Aqui eu tenho que colocar o async. Beleza? Await new enforcer, que é como tá lá na página do Casbin. Beleza? E eu vou passar o nome dos dois arquivos, né? Passar model.conf e vou passar policy.csv. E aqui eu vou dar o return. Beleza. Esse é o método que pega a instância, mas agora eu tenho que implementar, obviamente, aqui o método em si para a gente fazer a autorização, né? Eu vou chamar esse método de, eu vou exportar ele, né? Então vou chamar de export const enforce authorization.
Aí se liga no que eu vou fazer, ó. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, nesse Enforce Authorization, ele vai ser utilizado aonde? Vai ser o cara que eu vou colocar um middleware a mais na nossa rota. Então vamos abrir aqui, ó, pegar Institutions, pegar a rota de delete. Vou abrir aqui. Basicamente, ó, eu vou acrescentar, né? Pode ser que até depois, ó, depois de validate request, eu vou aqui e coloco um novo middleware, o enforce authorization. É isso aí que eu vou fazer, tá? Só que a gente sabe, ó, que a gente tem que dizer qual é o subject, qual é o papel, qual é o object da API e qual é o a ação, tá? Esses três. O subject, que é o papel, esse eu posso pegar do token, né? Na verdade, eu vou ter que conferir aqui se no JWT a gente está inserindo o token para pegar. Depois daqui a pouco a gente verifica. Fica faltando eu definir o que para esse Enforce Authorization? O object, qual é a rota, e e a ação, né? Qual é a ação que ele está fazendo naquele momento, que eu quero que ele verifique a permissão, tá? Então esse cara aqui, ó, ele vai ter um object. Eu vou passar qual é o object que eu quero verificar. E eu vou passar o actions. Por que actions? Porque eu posso passar para ele verificar mais de um tipo de ação em determinada rota. Ó, por exemplo, pode ser que para uma rota tanto faz ele ter o delete all ou delete que eu vou poder autorizar, tá? Digamos. Então, eu vou verificar para qualquer uma das duas rotas e autorizar qualquer uma delas, tá? Então ele seria um array aqui, beleza? É... Aí que tem um determinado lance aqui que a gente tem que colocar nesse cara, né? É... Esse middleware, ele vai ter o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou retornar, certo? Vai ser um pouco diferente dos outros middlewares que a gente está acostumado, tá? Ó, se eu preciso pegar o Object-to-Actions, eu tenho que botar na assinatura desse método o Object-to-Actions. Mas o que eu vou ter que retornar lá para minha rota é um middleware, né? Mas como é que eu crio um objeto de middleware se eu estou recebendo aqui como parâmetros esses caras? Porque a gente sabe que o middleware ele tem que ter o request, o response e o next, né? Por padrão. Mas como preciso receber aqui outros parâmetros que não são request, response e o next, eu vou ter que retornar um middleware, né? E nesse caso aqui, o método de criação de um middleware é o seguinte, é async middleware. Isso é do Express, tá? Eu vou até pegar a assinatura dele aqui. E aí a gente vai ter que instalar uma nova bibliotecazinha do Express aqui. A gente vai ter que dar um yarn add. Yarn add middleware async. Tudo isso porque a gente precisa ter esses parâmetros aqui recebidos no método do middleware, tá? A gente não vai simplesmente só passar lá o nome da função de middleware como está colocado aqui. Não, a gente vai botar o enforce authorization, abre parênteses e eu vou dizer qual é o recurso e quais são as ações que ele vai precisar autorizar. Então, como eu preciso de parâmetros extra, aí eu geralmente assino o middleware dessa forma. Eu recebo os parâmetros, mas na hora do retorno, eu retorno esse async middleware aqui. O que é que esse cara retorna? Obviamente uma função assíncrona, então vou botar aqui async. Como é uma função, né? Eu vou ter parâmetros. E quais são os parâmetros daqui? Aí sim eu passo os parâmetros que a gente está acostumado
que a gente está acostumado nas funções de middleware, né? Pronto. E aqui a gente vai colocar nossa lógica de verificação. Tá? Já instalou lá, então beleza. Então aqui eu acho que vai funcionar tranquilo. Ok. Deixa eu só verificar aqui, ó. Deixa eu só verificar uma coisa, como é que tá o nosso sign-in. Sign-in, sign-in. Sign-in. Make token vem de onde? Helpers. Beleza, vou dar o sign do JWT. Agora eu só não estou vendo aqui. Então a gente vai tirar o token, na verdade, do headers, né? Então a gente vai ter que extrair aqui do nosso Cabra. Então vamos colocar aqui JWT. Seria bom, mas não vai dar tempo, mas seria bom a gente colocar esse método do JWT que ele fosse genérico, para a gente não precisar toda hora pegar dessa forma. Mas eu vou copiar daqui, tá? Eu vou fazer dessa forma, mesmo sabendo que não é a mais reusável. Vou dar o verify, eu vou pegar, vou dar com secret, aí vem um decoded aqui. Se for erro, a gente obviamente vai dar um authorized, e o else eu vou pegar o token decodificado. Beleza. Então aqui o token vai estar decodificado. Eu vou até colocar o next aqui, né? Porque aí seria para prosseguir com a requisição. Eu acho que aqui a gente já fez muita coisa. Eu vou colocar para testar, para a gente verificar se está funcionando, tá? Para a gente colocar para testar, o que eu vou precisar fazer, obviamente, é ir lá na nossa rota de institutions. Foi ela que a gente estava testando, não é isso? Cadê? Aqui está. Vamos colocar no delete mesmo. Aqui eu tô no controle, que merda. Route. Aqui, eu tava nessa daqui. Legal. Eu gosto como eu não gosto de linhas muito longas, né? Até em termos de clean code, o Uncle Bob ele fala um pouco disso. Eu vou botar aqui. Vou botar aqui. E aí, filho, não vai achar não? Não achou. Mas eu coloco daqui mesmo. Eu acabei tirando um pouco do padrão. Deixa eu botar em camel case aqui. Então seria o nosso Casbin Handler. Ele vai ter esse Enforce Authorization. Cadê? Aqui. Importado.
Salvar isso aqui. Só que tá faltando a gente passar, né? Qual é o object e quais são as ações. Obviamente que eu não vou colocar string literal aqui. Eu posso não fazer o método lá do JWT, mas eu me recuso a colocar uma literal aqui. Então eu vou criar dois arquivos. Um para os objects .js e um outro para actions. Ixi, bagunçou tudo aqui. Oxi, oxi. Chibungo. Actions.js. Beleza. Objects. Então aqui a gente teria. Eu vou colocar de propósito só um deles. Então export const. Papai tá trabalhando agora. Bom dia, mamãe. Export const. Se a gente quiser, assim, eu gosto um pouquinho de colocar assim para facilitar a identificação. Object, o prefixo, né? Institution. Fica um pouquinho mais legível. Deixa eu mudei o layout do meu teclado. Oxi, oxi. Pronto. Institution. Aí esse nome de recurso tem que ser o mesmo nome lá que está na política, né? Então a gente não pode esquecer disso. E aqui as actions. Seria action underline delete. Delete. Vou colocar só as duas aqui. Delete e delete all. Beleza. Criado isso, vamos voltar para o nosso. Cadê institution? Na verdade aqui é a rota de delete aqui dentro. Pronto. Aí aqui eu posso botar primeiro quem é o object. Ainda bem que ele já vai fazer o import aqui para mim. Esse cara aqui é um array, né? Como eu já falei. Então vou botar o action. Eu vou botar dois tipos de permissão, ou um ou outro que ele precisa ter para entrar nessa rota. Action. Delete all. Pronto. Esse seria o nosso enforce authorization, tá? Para que a gente faça aqui, eu vou só dar um. Como agora a gente vai focar mais nesse cara daqui, no handler, que a gente vai implementar o restante dele aqui, eu vou só dar um console log primeiro. Eu vou verificar se o meu JWT está vindo com role. Deixa eu ver esse decoded aqui. E vou ver o object e actions. Ver se está vindo direitinho. Antes de dar o next, né? Fechou. Agora aqui vamos fazer um testezinho básico. Cadê? Eu vou doar. Aqui. Vamos aqui. Esse meu usuário, eu vou fazer o login com aquele usuário que eu tenho, né? O Tássio, que ele é admin, né? Vocês viram lá enquanto estava mexendo na base. Aí, Postman. Pronto. Eu acho que é esse aqui. Vou aqui fazer o teste. Deu alguma creca? Ah, obviamente que deu creca. Vou botar meu ambiente aqui. Eu vou doar.
E aí, filho, carregue. Vamos nessa. Bom, retornou o token, legal. Eu já vou mudar minha variável de ambiente aqui com o novo token. Deixar ele aqui bonitinho. Beleza. Eu tenho um institutions create. Primeiro deixa eu ver quais são as institutions que eu tenho, né? Eu vou logo. Deixa eu ver quais são as institutions que eu tenho. Só tenho uma. Vou aproveitar para deletar ela porque depois eu copio de novo. Vou copiar aqui, ó. Vou duplicar essa rota. Eu quero ver se aquele middleware assíncrono está funcionando direitinho. Se está entrando lá e tal, para a gente partir para a etapa final, que é fazer o enforce, que vai ser a coisa mais fácil do mundo. Se o Postman deixar. Bora, chibungo. Beleza, é o delete, né? Então, delete the institution seria esse cara. Delete. Eu vou botar aqui o ID. Eu copiei. Não tem body. None. Ok. Vou salvar aqui. Vou só mudar o nome. Institutions. Delete. E vamos lá para o console log, né? Ver se funcionou. Mas se não funcionou, ele vai dar alguma treta aqui. Vai dar pau em alguma coisa. Ah, funcionou. Vamos ver o log lá. Então o log lá, ó, ele veio. Ah, ele tá vindo com role, legal. Então a gente não precisa mais colocar nada. Ó. O role a gente já tem. O object e o action está vendo ali, né? Institution, delete, delete all. Beleza. A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa aqui então. Vou chamar de user data aqui, esse cara. Vai ficar mais bonitinho. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pegar a instância, né? Const enforcer, aí vai ser o await. Foi por causa desse safado desse await que a gente basicamente teve também que trabalhar com esse middleware assíncrono. Não, foi por causa dele, foi por causa mais dos parâmetros também. Mas a gente vai botar o await aqui, como esse cara já é assíncrono, eu não preciso mais fazer nada, então só vou botar ali o get enforcer instance. Beleza. O que é que ele está reclamando? Ah, esse cara aqui tem que ser async. Async. Beleza. Pronto. Aí eu vou rodar de novo, porque eu só quero ver, né? Dar um console log aqui também. Se ele vai rodar direitinho, tá? Enforcer. Eu só quero ver se ele vai carregar os dados direitinho, se não tem nenhum problema de caminho de arquivo e tal, se tá tudo certo. Obviamente que eu não tenho mais esse cara para deletar, então ele vai dar alguma mensagem de not found, alguma coisa assim, mas não é esse o problema. Isso aí a gente pode tratar depois. O que a gente vai verificar agora é a questão da rota. Então, ó, deu alguma crack aqui. O que é connection refused? Agora que está funcionando, deixa eu ver. Eu acho que ele ainda estava reiniciando. É. Oxe, deletou de novo? Será que não está deletando esse cara?
Deletou não. Beleza, ó. Ele tá pegando direitinho aqui, ó. O enforce é legal. Pronto. Agora tá na parte final. Esse enforcer a gente vai fazer como tá no Casbin. É basicamente isso aqui. O enforce, subject, object e action. Beleza. Só que eu vou verificar esse cara N vezes. Depende do array de actions. Eu tenho que verificar. A cada action eu tenho que fazer um enforce novo, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um granted aqui false, né? Se está autorizado. E eu vou fazer um for, né? For const action of actions. Actions é o meu array de ações lá de cima, né? Então, para cada ação, eu vou fazer o granted vai receber o granted ou o método aqui, tá? O método eu vou chamar antes aqui. Então, vou chamar de const result enforcer ponto enforce. Aqui tem, como é assíncrono esse método, eu vou ter que dar um await aqui. Await. Beleza. Quem são os parâmetros? Então, o primeiro é o role. De onde é que está o role? User data. Ponto role. Segundo parâmetro é o object. Ele está vindo lá de cima da função object. Terceiro parâmetro é o action. Eu não posso passar um array para o enforcer. Por isso que eu fiz o for aqui. Eu vou ter que verificar de uma em uma. É uma lógica meio feia, mas... E aí, porque esse granted agora vai receber o resultado de granted ou result? Porque minha lógica é a seguinte. Isso ou isso, se eu tiver qualquer valor verdadeiro aqui, o resultado final vai ser verdadeiro. Então, se qualquer uma das verificações retornar verdadeira, significa que eu estou autorizado a fazer aquela operação. Então, o granted no final vai estar verdadeiro ou falso. Se alguma autorização deu verdadeiro, eu vou permitir que a rota siga, né? Então, vou fazer, ó, if granted, você deixa fazer o next. Caso contrário, eu vou até copiar daqui de cima. Unauthorized. Essa é a nossa lógica. Pronto. Vou voltar aqui. Beleza? Pronto. Vamos nessa. Vamos verificar se essa rota vai funcionar. Apesar de não estar deletando, aqui não é o propósito, tá? Beleza, vamos fazer isso aqui. Deu 200 ok. Meu usuário é admin. Ele tem permissão de delete all para institution, legal. Tudo bonitinho. Ah, o soft delete. Depois tem que ver direito. Mas se ele já está deletado, ele tem que colocar uma verificação. Porque se ele já tiver deletado, não deleta de novo, né? Então, teria que dar um not found, entendeu? Na busca lá. Mas tranquilo, isso aí tá de boa. Eu vou fazer o seguinte, de propósito aqui, ó. Vou chegar no policy. Eu vou tirar a permissão desse cara aqui. Do admin. Dar um Ctrl X aqui, porque depois eu vou utilizar. Tá, como ele não reiniciou o servidor, ó, eu vou forçar um reinício aqui salvando algum arquivo desses. Cadê?
Pronto, vou salvar aqui. Pronto, aí ele vai reiniciar. Meu admin agora não tem mais permissão. Espera, pronto, reiniciou. Eu espero agora aqui que ele retorne o 401. Que admin agora não tem mais permissão para deletar e era essa a proteção de rota que eu coloquei. Socket hang-up. Deu algum pau aqui. Ah, não tem status não authorized. Que bosta. Deixa eu aqui no Casby Handler. Deixa eu botar um. Vou dar um complete aqui. Pronto. Importou? Foi. Ponto .js aqui, safado. Rodar de novo. Unauthorized, tá vendo? 401. Se eu voltar e reiniciar meu servidor, vou voltar aqui, reiniciar meu servidor, espera ele reiniciar. Quer dizer, vou ter que salvar alguma coisa aqui. Beleza. Ele está com autorização. Aí ele volta. Então qual é o legal disso? É que assim, você não mexe em código mais para definir política de autorização, né? O legal desse esquema do Casm de colocar separado em arquivo, também é legal botar em base de dados, mas eu confesso que a documentação deles é meio estranha em relação a isso, eles descrevem pouca coisa e tal. Para puxar as permissões da base de dados, né, ao invés de ser um arquivo. Eu confesso que eu não achei isso aqui na época que eu estava trabalhando com esse carinha. Mas é uma opção legal também. E tem coisas aqui que, assim, não para por aqui o trabalho de segurança, tá? Por exemplo, a permissão de delete, o cara só pode deletar o que é dele mesmo. E a permissão de delete all, o cara pode deletar de todo mundo. Então, essa proteção de rota aqui não vai proteger se você for um cara de ou admin, por exemplo, admin não, né? Vamos supor que o cara da instituição teria a permissão para deletar coisas dele mesmo, né? Se eu colocasse nessa proteção de rota aqui, Action Delete All, a depender do papel do usuário, se eu for um usuário de instituição, eu só posso deletar a minha instituição. Então, não teria essa validação aqui. Onde é que você vai colocar isso? Aí não tem jeito. Aí você vai ter que fazer uma verificação de dentro do próprio controller, né? Dentro da própria rota ali no controller ele vai fazer essa verificação de permissões e tal. Seria até interessante que ele fizesse aqui na própria rota e não no controller, porque a função do router é justamente verificar se está tudo certo para o controller fazer a lógica dele. Então isso é uma responsabilidade da rota fazer essa verificação, tá? De autorização. Mas também não teria tanto problema colocar no controller. E aí sim eu teria o esquema final de segurança para esses tipos de casos, beleza? Então, aí é isso, galera. Em termos de autorização é isso. Se vocês quiserem, assim não é obrigatório, tá? Se quiserem atualizar as rotas de vocês com as outras permissões, beleza. Fiquem à vontade aí. Mas, no mais é isso. Dúvidas? O policy ele ficou no final ele ficou assim, ó.
O policy, assim, ele é confuso a princípio, mas ele é bem fácil. Ó. Tem que ter esse P, obrigatório. Aí aqui vem o nome do subject. No caso, eu botei todas as permissões do admin. O nome do object, qual é o recurso da API. E a ação que ele vai fazer, né? Então, lendo esse arquivo, eu sei que o admin pode fazer para a instituição create, read, read all, update, update all. Na verdade, a gente não precisaria nem, se ele tem um read all, a gente poderia dizer assim, ó, o cara que tem o all, ele não precisa ter o individual, né? Poderia definir isso como padrão. Aí quem vai definir é o próprio time, né? Como é que ele vai tratar cada coisa. O employee da instituição, ó, ele só pode ler e atualizar a própria instituição. O doador, ele pode ler todas as instituições, né? Aí essa seria a leitura das políticas, entendeu? Isso aqui, ó, ele é chamado aqui, tá vendo? Eu estou dizendo qual é o arquivo de policy que eu vou carregar, né? Isso, isso é até legal porque ele vai permitir que você tenha diferentes modelos de autorização. Não tem problema. Você pode num projeto ter uma permissão, outro projeto ter outra. Basta você criar uma instância do Enforcer aqui que puxe de um arquivo diferente, entendeu? Aí você vai passar o nome dos arquivos. Esses arquivos estão exatamente com esse nome aqui, né? Então, ele vai puxar da raiz aqui do projeto, vai verificar se aquele arquivo existe e vai puxar e vai criar a instância a partir daquilo, entendeu? E o método que verifica no final é esse aqui, o enforce, né? Mas eu preciso ter criado a instância antes. Diga. Instituição, é. Esse object ele vem daqui, né? Que lá na proteção da rota, lá em delete, cadê? Eu passo dois argumentos. Qual é a instituição, qual é o objeto e quais são as ações que me permitem autorizar o cara a usar essa rota. Então, eu só permitirei usuários, né, que tenham a permissão de instituição para delete ou delete all. Né? Aqui foi a lógica que eu coloquei. Quando ele entrar aqui, eu não preciso, eu não vou precisar do role, porque o role eu pego do token JWT, né? O role eu pego do token JWT e os outros vêm de lá do parâmetro da rota que eu coloquei, entendeu? Lá no middleware da rota. Aí no final vai ser assim. Aqui a lógica poderia mudar, tipo assim, ó, por exemplo, você precisaria ter todas as permissões, né, daquele array de rotas. Então mudaria o O pelo I aqui. Aí depende muito como vai ser implementado, é a necessidade do projeto, como ficaria melhor para se encaixar no projeto, depende muito. Beleza? Mais dúvidas? A esposa tá aqui perguntando se eu tô muito pegado. Ah, eu tô em aula, não precisa ficar mandando mensagem não. Autorização com caso de git push origin develop. Beleza, galera? Então assim, deixa eu dar um pull aqui, alguém subiu alguma coisa. Felipe resolveu aí o problema da tela, foi? Ó, encontramos uma vulnerabilidade. The full branch. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Upgrade to fix. Alerting package lock JSON.
Que. É, tá. Depois eu boto essa bagaça aqui. Oxi, nada a ver isso, velho. Tá bom, seu bot safado. Você tá dizendo que é segurança, eu vou botar. Eu vou botar em alfabeto PQ. É, botei no Dev Dependencies. Mas ele tá reclamando do package lock, não era nem pra estar o package lock lá. Beleza, galera. Assim, em termos de apanhado geral da disciplina, né? Eu tenho muita convicção aqui que se vocês acompanharem a disciplina desde o início, esse projeto aqui, por exemplo, em Node, ele poderia ser um projetozinho que a gente chama de boilerplate, né? Um projetozinho com muito código pronto que para qualquer sistema vai servir, tá? Bastaria deletar as rotas, mas pelo menos a parte de usuários vai ser muito parecido em outros sistemas, autorização. Você já entra num projeto, ó, configurado persistência com RM, esquema de autenticação, autorização, as coisas bem arrumadinhas e você já sai do projeto, já sai com o projeto primeira versão, já bem arrumadinho nessa parte de segurança, nessa parte de modularização poderia melhorar, mas assim, já sai com muita coisa interessante aí para vocês utilizarem, né? A proposta dessa disciplina, e eu espero que ela tenha sido alcançada para vocês, é que no final das contas vocês sejam capazes de desenvolver as APIs de vocês. Não só desenvolver, não é desenvolver de qualquer jeito, né? É fazer um bom design da API, é saber que uma API precisa de alguns itens básicos que a gente mostrou aqui para que ela evolua de maneira organizada e que ela evolua de maneira segura também. Hoje na internet, trabalhar sem segurança é muito arriscado. Então, assim, às vezes a gente sai de um curso, de uma coisa assim, sem sem muita direção, se o que a gente está fazendo tem uma segurança legal, se não tem. E isso numa empresa, se você ficar responsável tecnicamente por essas coisas, vai recair sobre você se der alguma treta, né? Então, no fim das contas, eu espero assim que o objetivo tenha sido alcançado, que vocês tenham, assim, não vou dizer gostado, né? Mas que a disciplina, ainda mais para quem já programava em Node, que tenha sido útil em alguns momentos para vocês, né? E para quem não programava, que vocês já, assim, já tivessem já tem um início aí bem interessante no desenvolvimento com essa stack, né? Mas o principal de tudo é mantenham sempre, pô, universidade é isso, tá? Assim, independente de qualquer coisa, de curso de tecnologias e tal, universidade está aqui para ensinar os conceitos. E assim, tirando essa parte de JavaScript, etc e tal, muitos conceitos aqui, eles são independentes de stack, né? Vocês vão continuar vendo os mesmos conceitos em outras stacks. Eu sei que você já programa em outras, né? Então vocês vão conseguir ver as mesmas coisas que a gente está discutindo aqui, né? Com a sintaxe diferente, mas o conceito acaba sendo o mesmo, né? E aí, para quem não terminou de subir as coisas, subam para o repositório que está faltando, tá? Mas basicamente assim, eu não vou ficar muito em questão de avaliação cobrando muito a questão de código não. O que eu fico contente assim é que foi uma disciplina que todos vocês participaram. E assim, em relação à avaliação, eu não vou ficar pegando no pé não. Vou dar um presente de Natal aí para vocês. Vai ser o meu presente de Natal. Beleza? E aí vocês, feedbacks, o que é que pode melhorar na disciplina? Tópicos novos aí para trabalhar em outras disciplinas. Abram o microfone aí e digam para a gente fazer um bom encerramento aqui.
Eu já pensei, cara, numa disciplina de DevOps, assim, sabia? Assim, eu tenho um conhecimento intermediário de DevOps. Tipo assim, eu não morro de fome se eu precisar fazer a parte de DevOps em algum lugar. Mas isso aí caberia uma disciplina inteira para ir trabalhar isso, sabia? Eu tenho pensado nisso, mas eu não sei onde eu vou colocar essa disciplina, porque eu já esgotei as optativas aí de engenharia de software 2 tópicos. Vamos tentar fazer. Eu vou ver em qual disciplina eu posso encaixar de optativa aqui para oferecer. Mas não no próximo semestre, porque infelizmente próximo semestre eu já estou sobrecarregado de disciplina aí, não tem como oferecer outra. Mas eu vou pensar isso para um semestre seguinte. Aí eu vou colocar a demanda lá e aí vocês têm que manifestar o interesse. Manifestando a gente desenrola. Então beleza, no segundo semestre do ano que vem, quem não tiver formado aí quiser fazer, eu vou oferecer algum. Engenharia de software e análise sempre tem, tá? Não tem como. Essas são as minhas meus filhos aí, não tem como deixar de oferecer porque não, cara, essa disciplina ela é engenharia de software 2, não é? Essa daqui ou não? Ah, essa é tópico, né? Não é porque eu acho que foi no semestre passado eu ofereci uma disciplina que era engenharia de software 2. Foi de produto, isso. Que inclusive gestão de produtos parece que vai entrar na nova grade, viu? Vai ser legal. A nova grade vai ficar massa, velho. Spoiler pra você. Hã? Como é? É, enfim. Mas assim, spoiler pra vocês. A nova grade vai ter só 9 semestres. Vai ser bem enxutinha. O último semestre a gente tá vendo aí se colocar todas as disciplinas EAD. Vai ser um pouco difícil, mas a gente vai ver se coloca. E vai ter algumas disciplinas novas de ciência de dados, de IA, vai ter essa parte de gestão de produtos também está vendo como encaixa. Então assim vai ser uma grade, eu acho que vai ser bem legal aí para a galera que for entrar. Se vocês quiserem migrar também, né? Tem essa possibilidade. Mas assim, não, assim a gente vai submeter para aprovação o PPC ano que vem. É aquilo que discutiu lá no grupo de computação, né? O nosso PPC depende do B7, entendeu? O diacho da Prograde lá colocou como um item obrigatório primeiro resolver o PPC do B7 e depois resolver o PPC das terminalidades. E o do B7 também já tem muita coisa diferente. Por exemplo, só PD1 vai ser obrigatória. A gente tem introdução em engenharia de computação também no B7, introdução em engenharia. Tem outras coisas legais também. Está enxugando mais o B7, colocando mais optativas. Também está ficando interessante o trabalho lá. Mas assim, eu sei que as coisas são bem lentas nesse sentido. Mas a gente já está fazendo nossa versão aqui do PPC e vai. E, assim, a ideia é atender aí muitos anseios de vocês. De mercado também, né? Quem foi que perguntou? Próximo semestre, PO, Engenharia de Software e Análise. Eu vou. PO vai ser massa, que aí eu vou botar. Já vai ser PO com API a porra toda. Semestre eu tô louco. Semestre que vem eu tô loucão. Botar a galera de PO pra programar já com Spring Boot. Oxe, meu amigo, já vai entrar com Spring Boot. Primeira aula. Hello World do Spring Boot. Eu tô loucão esses tempos aí. Galera que se vire lá. Mas mais feedback aí. Mandem aí porque eu vou. DevOps, então eu vou ficar com isso na cabeça aí pra oferecer na próxima optativa. Eu só tenho que ver qual é a disciplina.
Porque assim, não, é porque assim, eu já usei Engenharia de Software 2, já usei tópicos. Esse tópicos é desenvolvimento web, né? E aí, eu acho que talvez tenha dispositivos móveis, o desenvolvimento mobile. Eu acho que dá um tópicos para isso. Aí, é, mas aí eu vou usar mais a parte de Jenkins nessas coisas, algumas as tecnologias que eu conheço, tá? Então assim, e dá para fazer tudo, Jenkins dá para fazer deploy em qualquer stack, é legal. Depende de onde ele está implantado. Eu já fiz umas gambiarra até para testar interface de iOS, dá para rodar, mas você tem que fazer o deploy do Jenkins numa máquina macOS. Aí realmente não tem como, né? Tem que estar na máquina macOS. Mas dá para fazer uma Gambi aí. Mais feedback? Podemos ir? Então valeu. Galera, nos vemos aí pelos corredores próximo semestre. Próximo semestre não, já todo mundo já. A maioria já fez aqui. E daqui a pouco coloco as notas aí. Quem ficou pendente de fazer alguma coisa, termine logo. Baixe o projeto para a máquina de vocês, coloque no repositório de vocês, porque caso eu delete, pelo menos vocês têm aí, né, guardado esse código. Se quiser reutilizar depois, se precisar, viu? E é isso, no mais boas festas aí, bom descanso e a gente vai se vendo, beleza? Um abraço, meu povo. Valeu. Como é? Não, agora não. Eu tô falando assim, mais pra frente vai que eu esqueço. Aí pode ser que eu delete, aí vocês fiquem sem, entendeu? Aí baixa pro de vocês aí nos próximos, nas próximas semanas aí e tal, só por segurança mesmo. Então deixa a cópia localzinha aí no backup, alguma coisa, pra vocês terem, viu? Valeu.